Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje vamos falar sobre as novas regras do parto cesáreo. E minha entrevistada será a doutora Cláudia Nakana, que é advogada especializada na área de saúde em defesa do paciente. Bem-vinda, doutora Cláudia, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. E hoje vamos ter uma conversa muito importante, que é sobre o parto cesáreo, as novas regras que tem. Eu gostaria antes de iniciar quais são as novas regras, eu gostaria de saber como era antes as regras do parto cesáreo. Sim, antes a gente não tinha um tempo definido. Então, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele não estipulou um tempo para o parto cesariano. Antes a gente tinha um tempo de 37 semanas a 42 semanas, onde a gestante poderia realizar ou o parto cesariano ou o parto normal. E o que mudou dessa regra anterior para a regra atual? Hoje nós temos um prazo, um tempo estipulado. Então, o Conselho Federal de Medicina estipulou 39 semanas para que seja realizado o agendamento tipo cesariano. Uma dúvida. De 1 a 39 semanas ou a partir da 39ª? A partir da 39ª, a gestante pode realizar o agendamento de sua cesárea. Isso tanto para o parto na rede pública e na rede privada, ou só na rede privada há alguma diferença ou a exigência é universal? A norma, ela é federal, ela é do Conselho Federal de Medicina. Então, ela é para o Brasil todo, tanto na rede privada quanto na rede particular, na suplementar também dos planos de saúde. Então, a gestante que deseja realizar o parto cesariano, ela deve realizar o seu agendamento a partir da 39ª semana. Existe um comentário, eu não sei se é verdadeiro, se é científico, digamos assim, que os médicos tendem a influenciar as pacientes ao parto cesáreo. Quanto isso é verdadeiro? Então, na sua opinião? Não sabemos ao certo, mas foram feitas campanhas no sentido de incentivar o parto normal. Né? E esta norma, o que ela traz de característica importante? A questão da autonomia do paciente. Então, a gestante, ela pode escolher a via do parto. Antes não era possível essa escolha. Antes a gente tinha um sistema paternalista, digamos assim. O médico, muitas vezes, ele ditava as regras, as normas e o paciente acatava. Hoje a nossa realidade, até mesmo no mundo moderno que nós estamos vivendo, até a globalização, o que está acontecendo? Existe a autonomia do paciente prevalecendo. Então, com as mudanças e com a resolução também do Conselho Federal de Medicina, houve esse sistema favorável à paciente, que ela pode escolher a via do parto. Então, o médico, o que ele deve fazer? Ele deve orientar, esclarecer, trazer os riscos, os benefícios dos dois tipos de parto, do normal e do tipo cesárea. E a paciente, juntamente com o médico, deve escolher qual será o parto. Se a paciente escolher o parto tipo cesariano, ela deve assinar um termo de consentimento. Esse termo de consentimento é um documento médico. O médico, ele deve confeccionar esse termo de consentimento ou estabelecimento de saúde. Ele deve orientar, deve ter informações claras neste documento para que a paciente fale: eu aceito esse tipo de parto, o parto cesariano, mesmo sabendo dos riscos. E, além desta informação do termo de consentimento, tem que estar no prontuário médico. Agora, a senhora me chamou a atenção a duas coisas. Eu gostaria que a senhora prestasse um esclarecimento. Primeiro, a manifestação de vontade tem que ser formalizada, é isso? Exatamente. É um documento obrigatório. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele trouxe uma norma, uma regra que
para que haja o parto cesariano, a gestante ela tem que assinar esse termo de consentimento. Consentir formalmente isso. A segunda questão, a senhora disse em risco. Que riscos seriam estes que a senhora pode nos enumerar, apresentar? Quais seriam os riscos envolvidos num parto cesáreo, a fim de que a pessoa, inclusive, manifeste sua vontade? Justamente, né, é a questão anterior que nós estávamos falando do parto normal, né? As campanhas no sentido de incentivar o parto normal são justamente por conta dos dos riscos, né? Que existem mais benefícios para o feto e para a mãe. E a cesárea, como ela é uma cirurgia muito complexa, né, e muito delicada, ela pode trazer consequências e danos irreparáveis ao feto e à mãezinha também. Então, hoje foi provado cientificamente que o parto normal é mais viável, mas quando é possível. Agora, a senhora como o advogado funciona entre a paciente e o médico? Como é que fica o triângulo? Paciente, médico, advogado. Aonde entra a figura do advogado nisso? Então, o advogado deve orientar muito bem tanto o médico quanto ao paciente. Por quê? Muitos médicos, eles não sabem nem como preencher, nem como formular, confeccionar esse termo de consentimento. Porque é um termo de consentimento, é um documento novo ainda, que não é muito usado, né? Principalmente agora, que é um documento obrigatório, no caso dos partos cesarianos. E a questão da paciente, muitas vezes a paciente, ela precisa realizar o procedimento ou agendamento a partir da 39ª semana e o médico, ele pode não aceitar este agendamento. Então, o que a paciente ela pode fazer? Ela pode recorrer a um outro médico. Então, nós temos o dever de orientar a paciente em relação aos direitos na área da saúde, na área médica, e quais são os caminhos a percorrer caso ela não consiga realizar o procedimento escolhido. Agora, no caso do médico burlar essa resolução, qual a punição para o médico? Então, é importante esclarecer que não é uma lei, é uma resolução, a 2144. Conselho Federal. Foi, exatamente, do Conselho Federal de Medicina. Ela foi publicada no dia 22, na semana passada, no Diário Oficial, já está valendo, tá? Então, é um ato normativo onde só serve para aquela categoria específica, ou seja, para os médicos. Então, o médico que ele realiza um ato contrário ao Conselho de Ética, às normas de ética médica e também às resoluções e pareceres, muitas vezes, do Conselho Federal de Medicina e conselhos regionais, pode sofrer uma sanção ética, pode sofrer um processo disciplinar. E isso pode implicar, inclusive, na expulsão dele, se for prática reiterada? Pode sim. Ele pode sofrer uma advertência, uma suspensão, ou mesmo uma cassação do exercício. E para o paciente, no caso, por exemplo, porque é uma situação meio irreversível, aquela paciente que manifesta que não quer fazer cesárea e de repente faz uma cesárea nela contra a vontade. Ela manifestou que não quer, mas por alguma decorrência é feita uma cesárea. E vamos dizer assim, estamos construindo um exemplo, e fosse de uma forma abusiva. Não há reparo, porque a cesárea já está feita. Como fica a situação dessa paciente que, ou ao contrário, ela quer o parto cesárea e faz um parto normal? Qual seria, em termos de direito, o que o direito socorre a essa pessoa que tem sua vontade, sua manifestação de vontade contrariada? Então, essa paciente ela pode realizar uma denúncia no Conselho Regional de Medicina de sua cidade e também pode recorrer à justiça se ela se sentir lesada. E aí haveria uma reparação a ela, em termos de... Claro, ao final comprovada essa lesão ao direito dela? Sim. Em relação ao Conselho Regional de Medicina, é instaurado primeiro a apuração dos fatos. Então, primeiro, o Conselho verificará se realmente existe alguma infração ética. Porque o médico tem que cometer a infração ética para ter a sua punição. A partir do momento que comprovado, ele terá a sua punição, mas não terá nenhum valor pecuniário envolvido. No Conselho Regional de Medicina,
Agora, numa esfera civil, se a paciente recorrer à justiça e for demonstrado que realmente houve um erro médico, ou a falta de esclarecimento, ou algum problema em relação à prestação do serviço, porque aí nós estamos lidando com uma relação do consumidor, aí sim existe muitas vezes uma reparação, sim. Agora, a senhora, pelo que eu vi do currículo da senhora é especialista nessa área de saúde, atendimento a paciente, a senhora faz... Além do parto cesáreo, além dessa questão envolvendo o parto, existiria uma ou outra, ou mais, questões envolvendo os direitos do paciente? Estou falando da grávida por enquanto, da paciente grávida, tá certo? Sim, nós temos vários direitos em relação, né, à saúde, né? Por exemplo, já que estamos falando de mulheres que fizeram uma cirurgia de mastectomia total ou parcial, a retirada parcial ou total do seio e que elas têm dificuldade para dirigir um veículo automotor, por exemplo, elas podem requerer a isenção do ICMS, do IPI, do IOF, se o carro for financiado, na compra de um veículo automotor. Ela pode requerer a liberação do IPVA. E apenas com a troca da sua habilitação, mesmo que ela não consiga dirigir um veículo temporariamente, digamos assim, ela pode requerer esses benefícios. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a carteira de habilitação comum. A troca é feita por uma carteira de habilitação especial e com esta carteira ela pode comprar um veículo com todas essas isenções e que daria um desconto aí aproximadamente de 25% a 30%. O que é significativo em termos Sem dúvida, sem dúvida. E além disso, na área da Previdência, algum benefício para uma pessoa, por exemplo, que se encontre nessa situação? Sim, nós temos alguns benefícios na área da saúde, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, o amparo assistencial. Por exemplo, o auxílio-doença ocorre quando a pessoa, um exemplo, ela está trabalhando e a partir do 16º dia ela não consegue voltar para a empresa. Então, ela pode requerer o auxílio-doença, ela recebe este valor mensalmente e fica afastada. Muitas vezes se fala fica na caixa, né? Isso, essa expressão comum. É comum. E essa pessoa ela fica afastada, aguardando o resgate da qualidade do segurado. Ou seja, quando ela volta, quando ela está bem, ela volta à sua atividade. Agora, nós temos também a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela tem uma característica um pouquinho mais, digamos assim, ela é mais definitiva. Ou seja, quando o paciente ele tem um problema que ele não pode trabalhar, veja bem, não basta ter a doença, tem que ter a incapacidade para o trabalho. Incapacidade permanente. Para trabalhar, exatamente. E se for atestada por perícia médica, e a perícia médica ela deve ser atestada pelo perito do INSS. Se ele atestou que ela não tem condições para trabalhar, ela pode receber a aposentadoria por invalidez, desde que esteja contribuindo para o INSS e que esteja com suas mensalidades em dia. E a gente tem o amparo assistencial, que é uma renda mensal de um salário mínimo. Não tem 13º salário para pessoas acima de 65 anos e para pessoas, né, ou crianças, enfim, que tenham alguma deficiência comprovada e que recebam uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Né? Apesar que essa discussão da renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo é uma questão que está sendo discutida no Poder Judiciário. Então, muitas vezes, aquela pessoa que consegue comprovar a sua condição de miséria, ela pode receber, mesmo que não seja inferior a 1/4. Ok, obrigado. E agora vou chamar um intervalo e voltamos já já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo.
Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje discutindo o parto cesáreo e outras medidas em relação à proteção da paciente. A minha convidada de hoje é a doutora Cláudia Nakana, que é advogada especializada nessa área de plano de saúde e defesa dos pacientes, não do paciente, dos pacientes em geral. Doutora, uma questão que se coloca sempre quando se discute parto normal versus parto cesáreo é que o parto cesáreo seria uma opção do médico, porque haveria uma cirurgia e, portanto, essa cirurgia seria cobrado à parte. É isso que dizem. Eu gostaria que a senhora confirmasse ou desmistificasse essa questão, se puder, por gentileza. Então, na verdade, o que a gente verifica na prática é que o parto normal dá muito mais trabalho para o médico. Por quê? O médico ele precisa ficar, muitas vezes, à disposição da paciente. E só daquela paciente, né? Só daquela paciente, porque a paciente ela entra no hospital com contrações, por exemplo, de manhã e pode ser que ela tenha dilatação somente no período noturno. E o médico, ele não pode atender outras pacientes naquele período. Ele tem que ficar no hospital à disposição. Então, muitas vezes, o custo ele acaba sendo um pouco mais elevado, né? E o tempo também que o profissional, ele tem que disponibilizar para aquela paciente. Ele é mais elevado. Agora, no plano privado de saúde, o reembolso que o médico recebe para a cesárea e para o parto normal é o mesmo ou há diferença de preço? Não, há diferenciação e vai depender muito da tabela do plano de saúde, da operadora de saúde. Cada operadora de saúde, ela tem uma tabela específica, né, de honorários médicos e ela vai disponibilizar. Mas, geralmente, o que acontece? Os partos normais tendem a dar muito mais trabalho para aquele profissional e aquele profissional com certeza vai requerer um valor mais elevado da operadora de saúde. Ele será melhor remunerado pela operadora de saúde nesse caso? Deveria. 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 E como a senhora avalia? Eu tenho percebido uma série de campanhas. Eu sou homem, então eu sou meio curioso desse mundo feminino. Embora diga respeito à maternidade, diga respeito ao pai e à mãe, mas no fundo, na verdade, a mulher, por ser o corpo da mulher, acaba tomando a maioria das decisões e o homem é mal informado neste caso. Mas eu tenho visto uma série de campanhas feitas pelo governo federal, pelo Conselho Federal de Medicina, esclarecendo os direitos da parturiente. Como a senhora avalia essas campanhas?
Então, são benéficas, né? Eu acho que tanto a questão da valoração do parto normal e também a questão do direito ao acompanhante, que muitas vezes aquela gestante, ela fica sozinha numa enfermaria, ela tem o direito ao acompanhamento. Inclusive na enfermaria? Na enfermaria, inclusive, ela tem o direito de receber uma pessoa de sua confiança para assistir aquele parto, né? Então, ela tem que estar assistida por alguém, né? Ela não pode ficar sozinha. E, infelizmente, o que a gente verifica é uma ausência de informações. Isso. Então, a paciente, né, a gestante, às vezes ela não consegue nem agendar um exame, ela não consegue fazer um pré-natal, né, que dirá escolher a via do parto. Então, são procedimentos, né? Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina está fazendo a sua parte em relação a essa questão das semanas, em relação à segurança do feto, da mãe, mas teria que ter uma integração um pouco maior, tanto do Conselho Federal de Medicina, quanto com a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida dos planos de saúde, também do governo federal, dos municípios, do estado, porque fica muito a desejar o serviço de saúde. Então, a paciente que está grávida, às vezes ela não consegue realizar o seu pré-natal. E o seu pré-natal é importante para identificar se ela terá condições até de realizar um parto normal ou terá que optar, por exemplo, um parto tipo cesárea. Mas pelo pouco que eu conheço de pré-natal, seria um exame prévio, porém vital, à saúde da gestante e do bebê também. Exatamente, né? O acompanhamento pré-natal, o que é? O acompanhamento mensal daquela gestante, Isso. Alguns casos até mais específicos, aí acompanhamento semanal. Mas nós temos, por exemplo, o acompanhamento mensal, que são exames, muitas vezes são feitos ultrassons, né? Que para verificar se está tudo bem, se não tem nenhuma anomalia, se está tudo ok. E muitas vezes a gestante, ela não consegue nem realizar por conta da falta de estrutura. Mas isso no plano de saúde, ou a senhora se refere ao plano de saúde, ao SUS ou a ambos? Muitas vezes no SUS, né? Nos planos de saúde, a gente ainda tem um pouquinho mais de estrutura. No SUS, a gente encontra muitas mãezinhas, assim, que não têm tido este acesso. E nesse caso, a Justiça tem dado atendimento? A senhora tem ingressado com medidas legais na Justiça? Sim, aí nós temos que agir, né? Quando a paciente ela não consegue realizar o seu tratamento médico, o seu pré-natal, a única maneira é recorrer à justiça, né? Então é importante que esta paciente ela verifique em sua cidade, ou no posto de saúde, ou na Secretaria de Saúde, ou na própria AMA de sua cidade, como será feito o acompanhamento do pré-natal e que faça. E se houver uma negativa, se ela não conseguir um agendamento, por exemplo, ela pode recorrer à Defensoria Pública, se ela não tiver condições de contratar um advogado. E a Defensoria Pública tem atendido essas questões? Sim, a Defensoria Pública tem atendido as questões na área da saúde. Agora, o que eu percebo, existe um grande déficit no atendimento, tanto pelo SUS como no plano de saúde, das pessoas em geral, dos pacientes em geral. Agora, me causa um pouco de espanto que isso ocorra com a gestante, que é uma coisa delicada, não só pela vida dela, mas pela vida futura que tá por vir. Quais são, na sua vivência profissional, quais são as principais demandas que essas pessoas, ou seja, a mulher grávida, têm perante a justiça? O que a gente tem percebido é que é fundamental humanizar a relação médico-paciente. Realmente não deveria ter uma condição assim para a gestante, mas muitas vezes a gestante ela é maltratada até na sala do parto. O médico, com a pressa muitas vezes de ter aquele caso resolvido, e às vezes não tem até, por exemplo, paciência de aguentar a gestante gemendo ou gritando de dor. Então nós temos relatos, e vários relatos até divulgados em redes sociais, de mãezinhas que foram maltratadas justamente na hora do parto. Uma hora delicada, então, né? Uma hora delicada onde a paciente está vivenciando um momento difícil,
né? Às vezes é uma dor intensa e ela não pode nem manifestar, nem dizer o que está sentindo muitas vezes. Então, infelizmente, isso é uma realidade. E, infelizmente, nós nos deparamos, né, muitas vezes com esse fato triste. Sem dúvida. A senhora toma parte da comissão de Saúde Pública e Suplementar. Saúde Pública e Suplementar da UAB de Santana. E a senhora acaba de me dar uma informação importante, que é necessário humanizar a relação paciente-médico. Qual o papel da comissão nisso? Então, a nossa comissão, ela leva informação para o paciente, né? E muitas vezes também para os profissionais de saúde. Então, o que é humanizar, né? É aquele distanciamento que muitas vezes existe entre o profissional e o paciente, é excluir esse distanciamento, é criar uma relação onde ambos falem a mesma língua. Por quê? O médico, ele precisa dar o seu melhor. E muitas vezes, para o médico dar o seu melhor, ele precisa ter estrutura. Claro. Porque se o médico que atende no SUS não tem estrutura básica de medicamentos, insumos materiais, local de trabalho, como que ele vai oferecer isto para a paciente? E a paciente, ela tem que receber isto também como de forma clara e de forma transparente. Muitas vezes ela tem que discutir com o médico qual que é a sua doença, a sua patologia, o seu histórico, prognóstico, diagnóstico, e criar este elo de confiança com o médico e não sair do consultório e buscar no Dr. Google, né, ou nas redes sociais, o melhor tratamento, como ocorreu muitas vezes com os casos de fosfoetanolamina, que é uma substância, não é um medicamento registrado na Anvisa, e muitas pessoas se utilizaram da substância porque foram até o seu médico oncologista, o médico oncologista falou, não utilize essa substância, e o que aconteceu? Saindo do consultório, o paciente deixou de realizar o tratamento indicado pelo médico oncologista que estudou, que sabe o que está indicando e utilizou a fosfoetanolamina. Então, o que a gente percebe hoje, que é importante que o paciente, ele discuta com o médico, ele questione, ele vá em busca dos seus direitos, que ele saiba o que está acontecendo, mas o médico, ele deve passar o melhor conhecimento dele, baseado em evidência científica, para o paciente, e isso ser discutido entre o paciente e o profissional. E se aquele paciente não estiver satisfeito, que ele procure uma segunda, terceira opinião. Sem dúvida, o que acontece também com os advogados. Né? Sim. Se o cliente não está satisfeito, ele busca uma nova opinião, um novo parecer, uma nova posição. Doutora Cláudia, nós estamos nos 2 minutos finais do nosso programa. Eu gostaria de ouvir suas palavras e suas considerações finais. É apenas assim, eu deixo registrado aqui que a gestante, ela tem esse conhecimento em relação ao tempo, que ela respeite esse tempo, porque esta norma, ela só traz benefícios no sentido de proteger o feto e protegê-la também. Então, que ela discuta com o médico, para que ela saiba exatamente quais são os riscos e benefícios dos 2 tipos de parto, normal e cesárea, e que ela escolha, mas que ela faça uma escolha consciente, e que o médico, no seu papel e no dever que o médico tem, que ele esclareça todas as características dos tipos de parto, e que o médico oriente a gestante para que ela possa realizar uma boa escolha. Obrigado, doutora Cláudia. Eu vou encerrando por aqui e agradeço você de casa que nos acompanhou nessa jornada do programa Direito e Globalização. Até a próxima semana, nesse mesmo canal, neste mesmo horário. Obrigado e até lá.